O dia começou como de costume, com a mesma correria matinal e o despertador soando no horário de sempre. Mas, dessa vez, meus olhos se abriram 15 minutos antes do alarme, como se meu corpo já estivesse programado para acordar naquela hora. Ao meu lado, Gleb ainda dormia, o rosto afundado no travesseiro. Aproveitei o silêncio para escorregar até o banheiro, lavar o rosto e, em seguida, me esgueirar pela cozinha para preparar o café da manhã. A chaleira começou a chiar baixinho, como um aviso discreto: não acorde a fera. Enquanto isso, separei a camisa predileta dele, aquela branca com finas listras azuis nas punhos, que precisava ser passada antes da reunião. Estiquei-a sobre a tábua de passar, liguei o ferro e voltei para a comida. Não sei o que me distraiu. Talvez os pensamentos sobre a conversa de ontem com uma ex-colega da fábrica, ou simplesmente o cansaço acumulado. Quando percebi, o ferro já estava superaquecido, exalando aquele cheiro característico de tecido queimado. Rapidamente tirei-o da camisa, mas era tarde demais. Uma mancha amarelada com bordas chamuscadas se espalhava pela manga. Meu coração disparou como se fosse uma mola solta. Calma, Nina, calma, tentei me acalmar. Será que daria para disfarçar? Mas minhas mãos tremiam, traindo minha ansiedade. Foi então que senti um cheiro diferente. Gleb estava parado na porta da cozinha, os olhos ainda sonolentos, mas o olhar já afiado. Sem dizer nada, mostrei-lhe a camisa estragada. O que foi isso, Nina? Ele murmurou, como se as palavras saíssem com dificuldade. Dá aqui, estendeu a mão e examinou o dano com atenção. Depois me olhou daquela forma que sempre usava quando algo saía errado, como se eu fosse uma peça defeituosa que comprometeu todo o mecanismo. Você tem noção de que hoje tem uma apresentação importante? Sua voz foi subindo, como mercúrio em um termômetro. Agora vou ter que usar a azul. Ela não combina com essa gravata. E azul não é cor de vendas, você sabe disso. Posso correr na lavanderia aqui perto, pedir para arrumarem rápido, sugeri. Ele me olhou como se eu tivesse proposto uma missão impossível. Claro, e enquanto isso farei a apresentação de pijama. Você pelo menos pensa antes de agir? Fiquei ali de cabeça baixa, sentindo-me como uma aluna repreendida. E essa comparação doeu mais do que a queimadura do ferro na camisa. Preste atenção, continuou Gleb, vestindo a camisa azul. Hoje virão os encanadores trocar a torneira entre 2 e 4 da tarde. Fique de olho para não fazerem corpo mole. E não se esqueça de comprar os mantimentos da lista que te enviei ontem. Anotei mentalmente, enquanto ele seguia com as instruções, ajustando os punhos. Ah, e passe na lavanderia para buscar meu casaco. Pelo amor de Deus, não estrague o jantar. O Stepanov pode passar a noite para discutir um projeto novo. Assenti automaticamente, tentando gravar tudo, mas minha mente parecia um relógio descompassado, repetindo sem parar. Não dá mais. Não dá mais. Quando a porta se fechou atrás dele, desmoronei no chão e cobri o rosto com as mãos. Mais um dia igual a tantos outros, mas que de repente, pesou como a gota final em um copo transbordando. Lembrei-me de como, 8 anos atrás, trabalhava na fábrica de costura. Turnos noturnos, olhos cansados, mas a satisfação de ver o resultado do meu trabalho. Principalmente quando ganhei o primeiro prêmio pela coleção de uniformes escolares que havia criado nas horas vagas. O diretor tinha dito: Kovaleva, você não tem mãos, tem ouro. Pessoas como você são insubstituíveis. Depois veio Gleb, com seus jantares caros, flores e promessas. Para que essa fábrica? Ele dizia: eu te darei tudo. Você vai viver como uma rainha. No começo foram pedidos. Depois, insinuações veladas. Não acha constrangedor que minha esposa trabalhe costurando para outros homens, tirando medidas, ajustando roupas? E eu cedi, achando que a família era mais importante. Deixei o emprego e, sem perceber, me vi presa entre 4 paredes, afogada em tarefas intermináveis e reprovações. Só os pequenos serviços para vizinhas e conhecidas me salvavam. Quando Gleb viajava, eu tirava a máquina de costura do armário, e meus dedos voavam sobre o tecido como se tivessem vida própria. Costurar era meu oxigênio, sem isso eu sufocava. O telefone tocou alto, quebrando o silêncio. Era Galina. Oi, amiga, sua voz soava animada e firme. Como vão as coisas? Ah, você sabe, respondi apoiando o aparelho no ombro enquanto arrumava a mesa. Isso quer dizer mal, né? Ela riu. Escuta, tenho uma ideia. Venha hoje ao salão, cortamos o cabelo, conversamos. Tenho uma coisa para te mostrar. E se precisar, pode ficar na minha casa. Se precisar, repeti, embora soubesse exatamente a que ela se referia. Nina, não sou cega. Vi o hematoma no seu pulso da última vez. E como você se encolhe quando o telefone toca. Não vou ficar dando conselhos, mas minha porta está sempre aberta. Vem?
Vou, respondi, surpresa com minha própria decisão. Ao desligar, senti um alívio estranho, como se alguém tivesse aberto uma janela em um cômodo abafado. O dia seguiu em um turbilhão. Os encanadores chegaram 1 hora atrasados, demoraram com a torneira, espalhando água e piadas de mau gosto. A lavanderia havia fechado mais cedo, e não consegui buscar o casaco. No mercado não tinham o queijo que Gleb havia pedido. Quando ele chegou à noite, o jantar estava pronto, mas o clima pesado. Onde está o casaco? Perguntou logo ao entrar. Não deu tempo. Fecharam para manutenção. Ele balançou a cabeça, desapontado. E o queijo? Não tinha. Peguei um parecido. Parecido? Repetiu o irônico. Pedi uma coisa simples. Por que é tão difícil? Respirei fundo. Gleb, quero voltar a trabalhar. Ele congelou. Surgiu uma vaga na fábrica. Meio período. Posso trabalhar de manhã e... Já discutimos isso, cortou. Não, você decidiu, e eu obedeci. Mas não aguento mais. Preciso do meu trabalho, da minha independência. Está dizendo que não sou capaz de sustentar você? Seu rosto se contorceu. Não é questão de dinheiro. Preciso de autonomia, de espaço, de tomar minhas próprias decisões. E como imagina que vai funcionar? Cruzou os braços. Eu trabalho, sustento a casa, e você? Vai ficar correndo para lá e para cá, chegar esgotada, esquecer das suas obrigações? Podemos dividir as tarefas, propus. Muitas famílias fazem isso. Não na minha família, respondeu seco. Foi então que a palavra saiu baixa, quase um sussurro, mas ecoou como um tiro. Divórcio. Gleb me encarou como se eu tivesse falado em uma língua desconhecida. Depois riu. Você não está falando sério. Estou sim. E para onde vai? Para a mamãe. Ah, claro. Ela mora em outra cidade. Para a casa das amigas no sofá? Com seu salário de meio período nem um quarto aluga. Vou me virar, respondi, sem acreditar totalmente na minha própria coragem. Nina, pare com esse teatro. Vá verificar o jantar. Saí da sala, sentindo as pernas tremarem. Mas algo dentro de mim tinha se quebrado, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Uma decisão estava tomada. Na manhã seguinte, Gleb saiu mais cedo que o habitual, sem tomar café, batendo a porta com tanta força que a louça no armário chacoalhou. Juntei algumas coisas numa mala, disse Galina ao telefone, confirmando que passaria no salão ao meio-dia. Ao descer as escadas, esbarrei na entrada do prédio com um homem que tentava abrir a porta, segurando uma grande caixa cheia de tecidos. Precisa de ajuda? Ofereci. Agradeço, sorriu. Peter Zorin, da oficina de costura perto da estação. Estou levando uns tecidos novos para o ateliê. Enquanto segurava a porta, não pude evitar admirar as cores que escapavam da caixa. Um azul profundo, como o céu ao entardecer. Veludo, lã macia. Você tem olho treinado, comentou Peter. Entende de tecidos? Mais ou menos, sorri. Trabalhava como modelista cortando padrões. Foi como se ele ganhasse vida na mesma hora. E agora? Agora. Hesitei. Agora estou numa encruzilhada. Lugar interessante, assentiu ele, sério. O importante é não ficar parado nela por muito tempo. Com essas palavras, desapareceu no corredor do prédio, enquanto eu seguia adiante, sentindo o ar entrar mais leve nos pulmões a cada passo. Como se uma linha rompida tivesse me libertado do nó que apertava meu peito há anos. O salão de Galina me recebeu com calor e o cheiro de café recém-feito. A amiga terminava o penteado de uma cliente, mas, ao me ver, seu rosto se iluminou. Ninocha, senta aqui, já termino. O café está na mesinha, sirva-se. Acomodei-me na poltrona, observando como seus dedos dançavam com as tesouras, mãos especiais, precisas como as de um cirurgião. Quando nos conhecemos no curso de corte e costura, ela já dizia que seria estilista. Os homens adoram cachos, e as mulheres querem cortes, piscara na época. Vou passar a vida fazendo isso. E agora tinha seu pequeno, mas aconchegante salão no centro da cidade. Só então percebi o quanto eu mesma havia me afastado dos meus sonhos. Então conta, disse Galina, depois de se despedir da cliente e trazer uma xícara de café para mim. O que foi dessa vez? Contei sobre a camisa rasgada pela manhã, sobre a conversa com Peter, sobre a palavra que finalmente pronunciei em voz alta. Já estava na hora, concordou ela, balançando a cabeça. Senta aqui. Vamos fazer uma coisa. Primeiro vieram as tesouras. É incrível como alguns centímetros a menos de cabelo podem mudar tudo. Depois, uma maquiagem leve. Só para realçar o que já existe, murmurava, enquanto trabalhava. Quando olhei no espelho, mal me reconheci. Não pela aparência, mas por algo dentro de mim, um brilho nos olhos que não via há. Quanto tempo? Meses? Anos? Agora você parece você de verdade, disse Galina, pousando as mãos nos meus ombros.
Aquela Nina que eu conhecia antes do casamento. Agradeci, abraçando-a com força. Obrigada por tudo. Nós, mulheres, temos que nos apoiar, piscou. Senão os homens pensam que podem tudo. Aliás, ficará hoje aqui? Assenti, tentando engolir o nó na garganta. Ótimo. Fecho o salão daqui a 3 horas. Pode passear, depois vamos juntas para minha casa. Tenho até escova de dente reserva para você. Decidi caminhar sem rumo, só para arejar a cabeça. No setor infantil, parei por muito tempo diante dos vestidinhos minúsculos. Gleb sempre foi contra filhos. Primeiro a carreira, depois a gente vê e repetia. E eu já tinha 36 anos. Às 4 da tarde voltei ao salão. Galina e eu seguimos para o apartamento dela. No caminho, desliguei o celular. Não queria ouvir as chamadas de Gleb. Precisava de paz, só por hoje. Vou fazer seus Sirnik favoritos, anunciou Galina, abrindo a porta. Enquanto isso, relaxa. Tomei um banho, troquei de roupa e pela primeira vez em muito tempo, senti o ar encher meus pulmões sem peso. Jantamos, assistimos a uma comédia antiga, e até ri de verdade algumas vezes. Eram quase 22 horas quando a campainha tocou. Galina espiou pelo olho mágico e franziu a testa. É o Gleb, sussurrou. Está com uma cara de temporal. Como soube? Provavelmente ligou para todos os contatos. O que fazer? Não atender? Balancei a cabeça. Abra. Cedo ou tarde, essa conversa teria que acontecer. Gleb rompeu pelo apartamento como um furacão. Seus olhos saltaram para mim, cheios de fúria e desespero. O que você aprontou? Por que desligou o telefone? Liguei para todo mundo. Gleb, vamos conversar com calma, tentei, mantendo a voz firme. Com calma? Seu olhar se voltou para Galina. Foi você quem pôs essas ideias na cabeça dela. Você a virou contra mim. Ninguém me virou contra ninguém, aproximei-me. Foi minha decisão. Não aguento mais assim. Você volta para casa. Agora. Não, Gleb. Vou pedir o divórcio. Ele agarrou meu braço com tanta força que soltei um gemido. Seus dedos cravavam-se na pele como garras. Farás o que eu mandar. Você é minha esposa. Solte-a. Galina avançou. Chamarei a polícia. Ele a empurrou e começou a me arrastar para a porta. Resisti, mas ele era mais forte. Gleb, para. Está me machucando. Alguma coisa no meu tom o fez parar. Soltou meu braço e olhou para mim por um longo instante. Então está decidido. Sua voz gelou. Quer o divórcio? Tudo bem. Mas não volte para casa. Nunca. Gleb, vou juntar suas coisas. Estarão na escada. Com isso virou as costas e saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Galina me abraçou. Fica aqui hoje. Amanhã a gente resolve. Mas eu sabia que precisava ir buscar documentos, livros queridos, a máquina de costura. Tudo o que não poderia deixar para trás ao começar de novo. Vou agora, afirmei, antes que ele jogasse tudo fora. Eu vou com você. Não, Gaia. Isso tenho que fazer sozinha. Quando cheguei ao prédio já era noite. O coração batia na garganta. Na entrada, uns rapazes do bairro fumavam. Um assobiou ao me ver. Valiova, tá muito bonita hoje. Tem encontro, é? Sem responder, subi até meu andar e parei. Na plataforma 2 malas e algumas caixas. A porta do nosso apartamento trancada. Toquei a campainha. Silêncio. Bati. Nada. Então ouvi passos do outro lado. Silêncio novamente, seguido do clique de uma fechadura extra, aquela cujo chaveiro eu nunca tive. Ajoelhei-me ao lado das caixas e comecei a revirar. Roupas, sapatos, maquiagem. Documentos? Não. Máquina de costura? Não. Álbuns de fotos? Também não. De repente, uma onda de cansaço me invadiu. Encostei-me na parede e fechei os olhos. O frio da escada penetrava nos ossos, mas por dentro estava mais gelado ainda. 8 anos de vida. E tudo cabia em 2 malas. Tirei o celular do bolso, sentei-me no degrau e o liguei. Dezenas de chamadas perdidas de Gleb. E uma mensagem de um número desconhecido. Ligue se precisar de ajuda com a mudança. Pesoren. Mal tinha digitado o número de Galina quando a porta ao lado se entreabriu. Era Tamara Stepanovna, a velha professora que morava do outro lado da parede. Ninocha, o que aconteceu? Ajustou os óculos no nariz. Nada demais, Tamara Stepanovna. Só estou cruzando uma porta. Na parada de ônibus na hora do rush, era um tumulto de gente e barulho. Fiquei com uma mala e uma bolsa. O resto deixei com Tamara Stepanovna, que prometeu guardar por enquanto. O coração vazio e frio como um cômodo sem aquecimento. De repente, um caminhãozinho parou ao meu lado, e uma voz familiar me chamou. Nina, aconteceu algo? Era Peter Zorin, o homem dos tecidos, espreitando pela janela.
Não, quero dizer, sim, é que não conseguia formar uma frase. Entre. Abriu a porta. Vou levar você. Vejo que está com bagagem. Dentro cheirava a tecido e couro. No banco de trás, rolos de material levam um lote novo para a oficina, explicou. E você para onde? Rua, dei o endereço de Galina. Ele assentiu e ligou o motor. Por um tempo, dirigimos em silêncio. Sabe, disse de repente, eu tenho uma filha de 11 anos. Dasha. A mãe dela foi embora quando a menina tinha 4. Pensei que fosse o fim do mundo. Ele fez uma pausa, como se revivendo aquele momento. Depois entendi, a vida continua. E agora somos só eu e Dasha, e está tudo bem. Damos conta do recado. Olhei para ele, rosto tranquilo, mãos firmes no volante. Não havia pena em seus olhos, apenas compreensão. Você mencionou que trabalhava como modelista cortador, não foi? Perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Sim, na fábrica de costura Primavera. Minha voz saiu mais baixa do que pretendia. Na minha oficina tem um pequeno porão. Lá trabalhava uma moça, fazendo concertos. Agora ela está de licença maternidade. O espaço está vazio. Ele virou brevemente o rosto para mim. Se tiver interesse, passe por lá. Vamos parar em frente ao prédio de Galina. Peter estendeu um cartão de visitas. Obrigada pela carona, disse, pegando a mala no banco de trás. E pela oferta também. Sorri sem jeito. Minha avó costumava dizer, a dificuldade é um novo caminho. Dá medo seguir, mas se não andar, vai se perder de vez. Na manhã seguinte, enquanto Galina e eu tomávamos café, a campainha tocou. Um entregador de uniforme azul estendeu um envelope. Nina Kovaliova? Assine aqui, por favor. Dentro, 2 documentos, um contrato de uso gratuito de um espaço na oficina de Petrozorin, das 6 horas às 9 horas da manhã, e um recibo de empréstimo de 45 mil rublos para compra de tecidos e aviamentos. Junto, um bilhete curto, só se quiser. Ninguém deve nada a ninguém. PZ. Galina espiou por cima do meu ombro, desconfiada. Que tipo de caridade é essa? Encolhi os ombros. Talvez ele só precise de uma boa costureira. Ou tenha outros planos, resmungou ela, cruzando os braços. Você sabe que não estou pronta para nenhum tipo de relacionamento agora. Dobrei os papéis de volta no envelope com cuidado. E o que vai fazer? Perguntou, observando meu rosto. Hesitei. De um lado, o medo de começar do zero. Do outro, a pergunta que ecoava dentro de mim. Não era disso que eu sonhara todos esses anos? Ter meu próprio negócio, tomar minhas próprias decisões. Vou tentar, afirmei, com mais firmeza do que sentia. Pior do que está não fica. Galina me abraçou. Certo. E eu ajudo com os primeiros clientes. Metade do meu salão sonha com um bom profissional. Sorri e então me lembrei de algo. Aliás, você não conhece um bom advogado de família ou psicólogo? Acho que o divórcio não será simples. Os olhos de Galina brilharam. Conheço. No Centro Família trabalha a Oksana Fadeyeva. Ela é psicóloga e também dá consultoria jurídica. Vou te marcar uma hora com ela. Ela vai ajudar a traçar um plano de ação. Plano de ação. Como aquelas palavras soavam. Não um plano de fuga, não um plano de sobrevivência, um plano de ação. Um plano para uma nova vida. Liga, disse, decidida. Estou pronta. O Centro Família ficava em um prédio de 2 andares, de tijolos vermelhos desbotados. Dentro cheirava a tinta fresca e café. Nas paredes, postérios de famílias sorridentes e diplomas emoldurados, desbotados pelo tempo. Sentei-me em uma cadeira dura, torcendo o alça da bolsa entre os dedos. Na semana desde que saí de casa, quase não dormi, primeiro por medo, depois por ansiedade. Nina Kovaliova? Pode entrar. Na porta do consultório apareceu uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo curto e olhos atentos atrás das lentes dos óculos. O escritório de Oksana Fadeyeva era mais acolhedor do que a recepção. Um ficus no canto, poltronas macias, estantes cheias de livros. Sobre a mesa, uma pilha de impressões coloridas e uma caneca grande com os dizeres "pense positivo". Apesar da frase batida, não havia ali a doçura artificial que eu temia. Galina me deu um resumo da situação, mas gostaria de ouvir sua versão, disse ela, sentando-se à minha frente. Contei tudo, desde o início com Gleb até a noite em que fiquei na escadaria com as malas. Não omiti as críticas constantes, as proibições de trabalhar, os momentos em que ele mostrava seu caráter eufemismo que usávamos em casa. Oksana ouvia em silêncio, anotando algo no bloco. Quando terminei, abri uma pasta com as impressões coloridas. Sabe, Nina, a maioria das pessoas vem aqui pedindo um milagre. Uma pílula mágica que faça o marido voltar, ou um feitiço que o transforme em outra pessoa. Um sorriso discreto tocou seus lábios. Mas eu não sou mágica.
Sou pragmática. E se você está realmente decidida, não tenho milagres para oferecer. Tenho um plano. Tirou de dentro da pasta um diagrama circular, dividido em segmentos como uma roda. Isso é a roda do equilíbrio. Vamos marcar em quais áreas da sua vida você sente vazio ou desequilíbrio agora. Preenchemos juntos. Moradia temporária no sofá de Galina. Trabalho, primeiros passos no porão de Peter. Finanças, o empréstimo e os primeiros pedidos modestos. Relações, 0, se não contar o apoio das amigas. Saúde, noites em claro, ansiedade constante. Agora o mais importante. Oksana colocou uma folha em branco sobre a mesa. Vamos montar um plano para as próximas 3, 6 e 12 semanas. O que precisa ser feito agora? O que pode esperar? Começamos pela parte jurídica. Ela explicou que sem filhos e com a discordância do cônjuge, o divórcio seria via juizado especial, processo de 1 a 3 meses. Dívida os bens separadamente, aconselhou. Senão vai demorar muito mais. E guarde todas as mensagens dele, principalmente as ameaçadoras. Anote data e hora de cada contato. Pode ser útil. Acha que vai chegar a esse ponto? Senti um calafrio nas costas. Espero que não. Mas é melhor estar preparada. Ela fez uma pausa. Ah, e mude as senhas de todas as suas contas e aplicativos bancários. Verifique também se ele não está rastreando seu celular. Assenti. Gleb sempre gostou de saber onde eu estava e com quem. O próximo item do plano era o trabalho. Oksana sugeriu me registrar como autônoma. É rápido, sem taxas fixas e com mínima burocracia. Baixe o aplicativo Meu Imposto, você fazenda tudo em 5 minutos. Nossa advogada pode ajudar se surgirem dúvidas. Anotamos mais alguns pontos. Buscar um lugar fixo para morar, recuperar documentos e pertences pessoais, sessões regulares de terapia. Aqui, ela me entregou uma tabela preenchida. Não é uma varinha de condão, é só um roteiro. Mas se seguir passo a passo, em 3 meses você não vai se reconhecer. O cadastro como autônoma realmente levou minutos. Baixei o aplicativo, digitei os dados do passaporte, tirei um selfie e pronto. Uma carteira virtual para pagamentos de impostos foi criada automaticamente. Era impressionante como começar um negócio próprio havia se tornado simples, sem filas, sem papelada interminável. Galina não só me acolheu em seu sofá como também se empenhou em divulgar meu trabalho. Sua amiga Vera, administradora de um salão vizinho, fazia bicos à noite gerenciando perfis em redes sociais. Portfólio é a vitrine do profissional, repetia ela, enquanto criava um grupo para o ateliê Nina Kovaliova em uma rede social. Sem fotos hoje em dia, ninguém te encontra. Precisa mostrar o antes e depois. Comecei a fotografar cada serviço, dos mais simples aos mais elaborados. Os primeiros clientes vieram do salão de Galina, ajustar um casaco, trocar um zíper quebrado, tomar uma blusa. Pequenas coisas, mas cada trabalho concluído me devolvia um pouco de confiança. Vi seus croquis, disse Vera certa vez, folheando um álbum antigo que, por sorte, estava na minha bolsa quando Gleb me expulsou. Por que não aceitar encomendas de peça zero? Acha que alguém vai querer? Claro que sim, respondeu ela, mostrando uma foto no celular. Minha sobrinha procura uma saia assim. Não acha nas lojas do número dela, e na internet está caro demais. Topa? Aquela saia lápis simples tornou-se meu primeiro grande pedido. Costurei durante 2 noites com as mãos trêmulas não pela pressa, mas pela emoção de ver um sonho antigo ganhar forma entre linhas e tecidos. Passava as noites ajoelhada no sofá da casa de Galina, com a velha máquina de costura que trouxera da casa dos meus pais rangendo a cada ponto. Ela resistia com dificuldade, mas o resultado superou todas as expectativas. A sobrinha de Vera ficou encantada e no dia seguinte sua amiga ligou pedindo um modelo igual, só com um acabamento diferente. Comecei então um caderno de encomendas, uma simples folha pautada onde anotava dados dos clientes, medidas, prazos, valores de sinal e pagamentos finais. Descobri que no nosso ramo a organização é metade do caminho para o sucesso. Desenvolvi um sistema básico de recibos e passei a fazer esboços de cada peça, mesmo as mais simples. Também estabeleci uma regra, 30% de entrada para cobrir os materiais. 2 semanas depois, Petróleo me ofereceu acesso mais amplo à sua oficina. Agora eu podia usar a mesa de passar e uma antiga máquina industrial Juki, uma verdadeira joia para alguém como eu. Ela é temperamental, explicou Petróleo, mostrando como enfiava a linha nos guias que me eram estranhos. Mas se você encontrar jeito, vai te servir com lealdade. Como uma mulher, brinquei. Exatamente, respondeu ele com um sorrisinho. Só que essa senhora é de 1980 e ainda deixa qualquer novinha no chinelo. Estabeleci regras claras para mim mesma.
prazo de 3 dias para encomendas padrão. Nada de madrugadas desesperadas. Gleb sempre dizia que um profissional de verdade aceita qualquer trabalho a qualquer hora. Sim, às vezes eu precisava recusar clientes que queriam tudo para ontem, mas assim podia garantir a qualidade de cada costura. É claro que o medo às vezes apertava, especialmente nas noites em claro no sofá de Galina, quando me perguntava, e se não der certo? E se Gleb estivesse certo e eu não conseguir sozinha? E se eu tivesse perdido a prática depois desses anos de reclusão? Mas bastava pegar um tecido nas mãos para que os dedos lembrassem, sozinhos, tudo o que aprendi ao longo dos anos. O papel de molde, o giz, os alfinetes, o zumbido da máquina. Era minha língua, natural como reencontrar um velho amigo depois de muito tempo. Certa manhã, quando cheguei à oficina às minhas habituais 6 horas, Petróleo já estava lá, algo raro, pois ele costumava aparecer só por volta das 9, quando o movimento na sua seção de sapatos começava a aumentar. Precisamos conversar, disse ele, servindo café de uma garrafa térmica. Chegou uma encomenda séria, mas não tenho certeza se você está pronta para assumi-la. Por quê? Pensei, sentindo um leve ferroada de orgulho. Acha que não dou conta? Acho que o volume é grande demais para uma pessoa só, explicou, entregando-me uma pasta. Era do Centro Cultural local. Precisavam de 10 conjuntos de figurinos para o grupo infantil Primaverinhas com prazo de 12 dias. Abri a pasta. Dentro, esboços coloridos, saias rodadas para as meninas, camisas com coletes para os meninos. 10 conjuntos. 12 dias. Com minha velocidade e os equipamentos disponíveis. Eu aceito, afirmei firme. Só vou precisar de uma ajudante. Tem certeza? Perguntou Petróleo, observando-me com atenção. É seu primeiro grande trabalho. Se atrasar ou a qualidade não for impecável. Não vou atrasar, respondi, sentindo aquela teimosia antiga, a mesma que me fizera vencer um concurso profissional anos atrás, acordar dentro de mim. E a qualidade será impecável. Mas realmente preciso de ajuda. À noite, contei a Galina sobre a encomenda. Ela vibrou, isso é um divisor de águas. Se der certo com o Centro Cultural, você vai ter clientes o ano todo. Se der certo, suspirei. Preciso de uma ajudante, Galha. Alguém que saiba lidar com a máquina e entenda o básico de corte. Tenho uma ideia, disse ela com um sorriso misterioso. Lembra da Irina, que corta cabelo aqui? A filha dela, Svetlana, está no 2º ano do curso técnico de costura. É uma garota esperta, mas reclama que na escola tem pouca prática. Será que não é o destino? No dia seguinte, Svetlana, uma moça magra de óculos e olhar sério, sentava-se à minha frente em um café, analisando os esboços com atenção. Vai dar conta? Perguntei, estranhando meu novo papel de empregadora. Do trabalho? Confirmou ela, assentindo. Mas vou precisar de ajuda com o corte e os ajustes. Combinamos os termos. Registrei-a como prestadora de serviços, seguindo o conselho de Oksana, e propus um valor por hora acima da média. Afinal, era sua primeira experiência. Mais uma coisa, disse Svetlana, olhando-me com seriedade. Você planeja crescer? Quer dizer, abrir um ateliê de verdade? Planejo, respondi, percebendo que era a primeira vez que dizia isso em voz alta. Então posso ficar com você? Perguntou. Depois dessa encomenda eu poderia vir às noites e fins de semana. Preciso de prática, e na escola a gente só decora teoria. Olhei para aquela jovem tão determinada e senti algo quente se espalhar pelo peito. Não era apenas uma ajudante, mas uma aprendiz, alguém com quem eu poderia compartilhar meu conhecimento. Claro, sorri. Bem-vinda à equipe. Nunca imaginei que passaria a acordar com entusiasmo às 4:30 da manhã. O despertador nem tinha tocado quando eu já estava no chuveiro, tentando lavar a fadiga com água fria. Em meia hora correria para a oficina, enquanto a cidade ainda dormia e antes que os clientes de Petróleo começassem a chegar. A encomenda do Centro Cultural transformará minha vida numa maratona sem fim. Compra de tecidos, distribuição de moldes, provas, noites mal dormidas. Svetlana, minha jovem assistente, revelou-se um achado, mãos ágeis, olhar atento, sem frescuras, só trabalho focado. Dividimos as tarefas, eu fazia o corte e os acabamentos finais, ela, as costuras básicas e operações simples. No dia em que espalhamos no chão as últimas peças dos figurinos, as mesas já não comportavam todo o volume de trabalho. Foi quando a diretora do Centro Cultural irrompeu na oficina, ofegante. Uma mulher corpulenta de cabelo volumoso e voz de comando. Ninosha apresentaram-na. Sem preâmbulos tivemos o imprevisto. Congelei, com alfinetes na mão. O sexto sentido avisava, não são boas notícias. Adiantaram o festival em uma semana, anunciou.
Uma comissão da região virá fazer uma inspeção, e nos obrigaram a antecipar tudo. Senti o pescoço gelar. Uma semana. Com o prazo original já estávamos no limite. Irina Pavlovna, minha voz saiu mais baixa que o normal. É humanamente impossível. Trabalhamos quase 24 horas por dia, eu e minha assistente. Eu entendo. Ela levantou as mãos, desesperada. Mas o que fazer? As crianças ensaiaram tanto. Recusaram nosso subsídio no ano passado. Essa é nossa última chance. Se a comissão vir os figurinos. Eu sabia. Também já havia dançado em um grupo assim. Lembrava como sonhávamos com roupas de palco bonitas, em vez daqueles vestidos desbotados e camisas emprestadas. Está bem, respirei fundo. Vamos fazer. Mas preciso de mais mãos. Obrigada. Irina Pavlovna quase me abraçou. O que pudermos fazer, faremos. Temos um comitê de pais. Talvez alguma mãe saiba costurar. E mais uma coisa, olhei-a nos olhos. Preciso de um adiantamento. Agora. Em 1 hora, metade do valor do contrato estava em minhas mãos, junto com uma lista de 3 mães que tinham alguma noção de agulha e linha. A S já estava ligando para as colegas do curso, recrutando voluntárias para nos ajudar. Troquei um olhar com ela, vamos dar conta. Mas o destino decidiu testar nossa resiliência de verdade. No dia seguinte, enquanto eu, a S, 2 colegas dela e uma das mães trabalhávamos sem parar, a porta da oficina se escancarou. No batente, um homem baixinho, de sobrancelhas espessas e olhar severo. Ninocha, ele varreu com os olhos nosso improvisado ateliê. Semyon Arutюnia, dono do imóvel. Precisamos conversar. Saí com ele para o corredor, sentindo o estômago se fechar. Será que os vizinhos reclamaram do barulho das máquinas? Ou Piotr mudou de ideia e não queria mais me ceder o espaço? Ouça a minha cara, a voz de Semyon era baixa, mas firme. Amanhã de manhã tem vistoria do corpo de bombeiros. Rotineira, e não estou gostando nada da sua área de passar roupa. O que tem de errado? Pesquei, confusa. Tudo. Ele abriu os braços. Onde está o extintor? O plano de evacuação? Os corredores desobstruídos? Você viu o que está acontecendo aqui? Tecidos pelo chão, fios soltos, o ferro de passar ligado o tempo todo. Mas eu estou aqui só temporariamente, argumentei. Algumas horas por dia. Para um incêndio, alguns minutos são suficientes, cortou ele. Então está decidido. Ou até amanhã de manhã você coloca tudo em ordem, ou fecha essa barraca. O Zorin é um bom homem, mas não vou arriscar minha licença. Quando ele saiu, encostei na parede e fechei os olhos. Só isso faltava. Onde arrumaria um extintor agora? E o que fazer com os tecidos? O Piotr apareceu como sempre sem aviso. Depois de ouvir minha história atropelada, só resmungou. O Semyonchik, como sempre, poderia ter avisado antes, mas ele tem razão. Com bombeiros não se brinca. Vamos. Para onde? Olhei para ele, perplexa. Buscar extintores e placas. Ele mandou que eu avisasse as meninas para juntarem os tecidos e organizarem tudo em caixas, deixando os corredores livres. Corremos pela cidade de manhã cedo na sua caminhonete velha, parando ora em uma loja de utilidades, ora em um centro de segurança contra incêndios. O Piotr parecia conhecer todos os vendedores pelo nome, brincava, negociava. Em 1 hora tínhamos 2 extintores, um plano de evacuação impresso em cores em alguma gráfica e um kit de placas luminosas com a palavra saída. Ao voltarmos, a oficina estava impecável. A S e sua equipe tinham arrumado os tecidos nas prateleiras, liberado as passagens e até prendido os fios nas pernas das mesas com fita isolante. Bom trabalho, aprovou Piotr. Agora vamos fixar os extintores, um perto da mesa de passar, outro na saída. Na manhã seguinte, quando a inspeção chegou, 2 homens sérios de uniforme, com pranchetas. Estávamos preparados. Eles examinaram tudo com rigor, checaram os documentos dos extintores, passaram alguns aparelhos perto da fiação. No geral, satisfatório, declarou finalmente o inspetor-chefe. Mas precisam adicionar placas indicativas de direção de evacuação. Tem 10 dias para resolver. Quando saíram, Semyon Arutюnia apareceu para espiar. Ao ver a ordem restaurada, levantou as sobrancelhas, surpreso. Você é rápida, Ninocha. Pensei que ia chorar, mas se virou direitinho. Obrigada ao Piotr Alexeyevich, sorri. Sem ele não teria dado conta. O Petrovich sempre sabe em quem apostar, piscou Semyon. Tudo bem, trabalhem. Se precisarem de algo, me avise. Parecia que os obstáculos tinham terminado, mas 2 dias depois, um comentário furioso apareceu na página do ateliê. Um usuário anônimo postou uma foto de uma saia com uma costura supostamente torta e a legenda: assim trabalha uma profissional. Não recomendo. Meu sangue gelou ao analisar a imagem.
A saia lembrava a que eu tinha feito para a sobrinha da Vera. Mas com aquele ângulo e zoom, era difícil ter certeza. O que eu sabia com absoluta convicção era que minhas costuras eram impecáveis. Guerra de informação, diagnosticou a Vera, examinando a foto na tela. Isso nem é uma foto de verdade. É uma imagem da internet com edição. Olha como os pixels se distorcem. Quem faria uma coisa dessas? Olhei para a tela, perdida. Você tem alguma ideia? A Vera ergueu uma sobrancelha significativa. Aliás, dá uma olhada em quem curtiu esse comentário. No meio dos likes, um perfil com a foto do Gleb. Que mesquinharia, suspirei. E agora? Responder como profissional? A Vera já digitava. Prezado cliente, valorizamos cada feedback e buscamos sempre a excelência. Convidamos você a trazer a peça para ajustes gratuitos. Para resolver a questão, entre em contato por mensagem privada. Claro que ninguém escreveu. Mas 2 dias depois, a própria sobrinha da Vera, aquela para quem eu tinha feito a saia, deixou um depoimento entusiasmado, com fotos reais do vestido em todos os ângulos. No dia seguinte, criei um sistema simples, porém eficiente, um termo de entrega e recebimento assinado pelo cliente, registrando o estado da peça e a satisfação com o serviço. A partir daí, fotos antes e depois viraram obrigatórias em cada encomenda. O comentário anônimo sumiu silenciosamente, como se nunca tivesse existido. Sem forma. E ela tem um corpo magro, tudo fica pendurado como um saco. A voz do homem era áspera, mas seus olhos traíam uma preocupação genuína. Era Peter, o pai da Dasha, a menina de tranças que eu já conhecia das fotos da escola. Ele segurou o boné entre as mãos, como se buscasse coragem para continuar. Você poderia, enfim, fazer algo decente para ela? Eu pago, claro. Olhei para aquele homem severo, que agora se encolhia como um adolescente envergonhado, e senti um calor no peito. Ele poderia ter levado a filha a qualquer ateliê da cidade, mas veio até mim. Confiou em mim não só uma encomenda, mas sua filha. Isso era um nível diferente de confiança. Claro, respondi assentindo. Traga a Dasha para a prova. Vamos fazer o uniforme mais bonito da escola. O dia do julgamento amanheceu nublado, mas meu coração estava surpreendentemente sereno. 3 meses de preparação, consultas com a advogada Oksana Fadeeva, coleta meticulosa de documentos, noites revisando cada detalhe. E ali estava eu nos degraus do fórum, apertando contra o peito a pasta com os papéis que poderiam redefinir minha vida. Nervosa? Galina ajustou a gola do meu casaco, seus dedos firmes transmitindo uma calma que eu não sabia se merecia. Estranho, mas não balancei a cabeça. Sinto como se tudo já estivesse decidido. A primeira audiência durou exatamente 7 minutos. Gleb não apareceu. A juíza, uma mulher de olhos cansados e voz monótona, marcou adiamento para 2 semanas. Isso é normal, explicou Oksana ao sairmos, como se lesse meus pensamentos. Muitos não comparecem na primeira vez, achando que vão atrasar o processo. As 2 semanas voaram. Na oficina, o trabalho não parava. Depois do sucesso com os uniformes das Venuki, como carinhosamente chamavam as alunas da escola, novos clientes apareceram. O Teatro Municipal me procurou para restaurar vestidos de época para a peça Três Irmãs. Tive que mergulhar nos detalhes dos trajes do início do século XX, tecidos que já não se fabricavam, avioletados desbotados pelo tempo, botões de osso que precisavam ser replicados à mão. Svetlana, minha assistente, revelou-se uma joia. Seu antigo professor de história do figurino nos emprestou livros raros, esboços originais, até amostras de tecidos guardadas em arquivos empoeirados. À noite eu estudava cada costura, cada prega, como se aquelas roupas guardassem segredos de outras vidas. Na segunda audiência, a calma inicial tinha se transformado em uma determinação fria. Galina veio comigo, mas desta vez não precisei de seu apoio físico. Ao chegarmos, porém, uma surpresa nos esperava. Gleb, impecável em um terno que parecia ter sido passado a ferro naquela mesma manhã, bloqueava a entrada. Precisamos conversar, disse ele, com a voz que antes me fazia estremecer. Todas as conversas serão na sala de audiências, cortou Galina, tentando me puxar para dentro. 5 minutos, insistiu Gleb, baixando o tom. A sós. Acenei para Galina. Está tudo bem. Nos afastamos alguns passos. O ar cheirava a chuva iminente. O que você quer provar? Perguntou ele, sem rodeios. Entendi sua indireta. Pode trabalhar, não me oponho. Meio período, como você queria. Não é sobre trabalho, Gleb, balancei a cabeça. É sobre tudo. Sobre como você me tratou todos esses anos. Eu te amava, sua voz quebrou, quase imperceptível. Eu te sustentei, cuidei de você. Você me controlou, corrigi, olhando nos olhos pela primeira vez em anos.
E isso não é cuidado. Ele ficou em silêncio, mastigando a resposta. Então mudou de tom, como se vestisse uma máscara de negociador. Bom, então vamos fazer assim. Retiro a queixa se você voltar. Novas condições, novo acordo. Você trabalha, eu não me meto. Não era isso que você queria? Não, Gleb, respondi sem hesitar. Eu quero liberdade. E já a tenho. Dentro da sala, Gleb tentou arrastar o processo. Falou em reconciliação, em bens adquiridos em comum, acusou-me de ter levado valores que nunca existiram. A juíza ouviu tudo com paciência de pedreira, folheou os documentos e anunciou um recesso de 10 minutos para a decisão. Aqueles 10 minutos foram os mais longos da minha vida. Gleb e eu nos sentamos em extremos opostos do corredor. Ele digitava algo no celular, os dedos trêmulos. Eu olhava pela janela para o céu cinza de março, pensando, como é estranho que uma pessoa com quem dividi 8 anos agora me pareça um completo estranho. A sentença foi breve. Bravo dissolvido. Quanto à divisão de bens, processo à parte, caso não haja acordo entre as partes. Gleb saiu da sala antes que a juíza terminasse de falar. Eu, ao contrário, recolhi os papéis lentamente, agradeci com um aceno e saí, não como a mulher que entrará ali, mas como Nina Kovaliova. Sim, havia recuperado meu sobrenome de solteira. E com ele, uma parte de mim que pensei ter perdido para sempre. Do lado de fora, uma garoa fina caía sobre a cidade. Abri o guarda-chuva e então ouvi uma voz conhecida. Então, está feito? Ao lado do gradil do fórum, estavam Galina, Peter e Dasha, a menina magricela de tranças e olhos sérios, segurando uma cesta coberta por um pano xadrez. Viemos te apoiar, sorriu Galina. Alguém tinha que estar aqui hoje. Dasha levantou a tampa da cesta. Temos chá no termômetro, e vatrucas. Papai disse que você gosta. Olhei para Peter, que desviou os olhos, levemente constrangido. Nos acomodamos em um banco abrigado no parque próximo. A chuva aumentou, mas o som das gotas no guarda-chuva e o vapor do chá criavam um refúgio quente. Dasha falava da escola, Galina contava fofocas do salão, Peter servia o chá em silêncio. E eu, sentada entre aquelas pessoas que conhecia havia poucos meses, senti algo que não esperava. Elas já faziam parte da minha vida de um jeito que Gleb, depois de quase uma década, nunca conseguirá. Foi então que Peter finalmente quebrou seu mutismo. O Semiotic liberou um pequeno galpão no nosso prédio. Perguntou se você não queria alugar. 28 mil por mês. Primeiro andar, entrada independente. Perfeito para um ateliê. Engasguei-me com a vatruca. 28 mil? Isso é muito, protestei, mesmo sabendo que era um valor justo. Eu invisto, respondeu Peter direto. Vitrine, gerador de vapor, o que mais precisar. 15% do seu lucro por um ano, e estamos quites. Parece um contrato abusivo, franzi a testa. Pelo contrário, balançou a cabeça. Tudo transparente, tudo pelo banco. Sem esquemas. Você se formaliza como MEI para costura e reparo de roupas e segue em frente. MEI? Pesquei, confusa. Mas eu sou autônoma. Ser autônoma é bom para começar, interveio Galina. Mas se quer crescer, contratar gente, precisa de outra estrutura. E MEI no sistema de patente é ideal para um pequeno ateliê. Percebi então que eles já haviam discutido aquilo antes. Estranhamente, isso não me irritou. Pelo contrário, aqueceu-me por dentro. Eles se importam, pensei. De verdade. E o Semiotic topa esperar pelo reformar? Perguntei, já fazendo cálculos mentais. Lá precisa de tudo. Instalação elétrica, pintura. 2 semanas, respondeu Peter. Depois já dá para começar a trabalhar. O resto a gente vai ajustando. Naquela noite não consegui dormir. Planejei, somei despesas, avaliei riscos. Pela manhã, liguei para Oksana e chequei cada cláusula. À tarde, tomei uma decisão. Assinei os papéis para abrir o MEI e fechei o contrato de aluguel com Semyon Arutunian. As 2 semanas seguintes passaram num borrão. Documentações, limpeza do espaço, compra de equipamentos, a mudança da minha pequena saleta para um galpão arejado e cheio de possibilidades. Peter cumpriu o combinado. Conseguiu uma vitrine antiga, mas resistente de uma loja que fechará, e um gerador de vapor profissional para acabamentos impecáveis. Semyon, que à primeira vista parecia um homem rústico e fechado, revelou-se um aliado inesperado. Ajudou com a fiação elétrica, indicou um encanador de confiança e até cedou um de seus funcionários para pequenos reparos. Você é corajosa, Ninoca, disse ele, observando enquanto eu pendurava amostras de tecidos nas paredes. Hoje em dia, pouca gente tem peito para começar do zero. Ainda mais uma mulher. Depois de tudo. Eu sabia o que ele queria dizer. Depois do divórcio. Depois dos 40, embora eu ainda não tivesse chegado lá.
depois de uma pausa forçada na carreira. Mas não respondi. Só sorri, porque pela primeira vez em muito tempo, não precisava explicar nada a ninguém. A inauguração do ateliê estava marcada para meados de abril. Na véspera, alguém bateu à porta. Era Tamara Stepanovna, minha ex-vizinha. Parada no batente, torcia as mãos em volta da bolsa de crochê. Ninoca, não vai me expulsar, vai? Perguntou insegura. Eu vim me desculpar. Eu entendi tudo, Ninoca, disse ela, apertando ainda mais os dedos sobre a bolsa. Suas coisas que eu joguei fora. Foi uma tolice minha. Me perdoe. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. De um lado, a mágoa ainda doía, de outro, via nos olhos dela um arrependimento sincero, daquele que só vem com a idade e a consciência do erro. Todos nós erramos, disse finalmente depois de um suspiro. Obrigada por ter vindo me dizer isso. Não foi só por isso que vim. Animou-se Tamara Stepanovna, os olhos brilhando com uma ideia. No nosso prédio muitas pessoas estão perguntando. Você não toparia fazer ajustes em roupas? É primavera, todo mundo está revirando os armários. Tem coisa para remendar, coisa para tomar na cintura. Ela falava rápido, como se temesse que eu recusasse antes de terminar. Até já fiz uma lista, completou, tirando do bolso um papel amarelado com nomes e anotações a lápis. Assim, sem querer, ganhei meus primeiros clientes do antigo bairro. O boca a boca vizinho funcionou como um feitiço. Uma cliente satisfeita trazia outra, que trazia mais uma. Na véspera da inauguração, fiquei até tarde no ateliê, checando cada detalhe pela 100ª vez. As máquinas alinhadas, as tesouras afiadas, os manequins vestidos com as peças que havia costurado nos últimos meses. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem de Vera. Entra agora no grupo da cidade. Tem uma matéria sobre você. O coração deu um salto. Abri o link com dedos trêmulos. Na página principal de um dos grupos mais lidos da região, o título saltava aos olhos: Ateliê com rosto humano. O texto contava a história de uma costureira que havia começado do zero, ajudado um grupo de crianças a ganhar um concurso e agora abria seu próprio espaço. Havia fotos dos trajes dos borboletas, depoimentos de clientes e até uma breve entrevista com Irina Pavlovna, a diretora do Centro Cultural. Nina Kovalyova não apenas costura roupas, ela cria emoções, lia-se numa passagem. Em cada ponto, cada detalhe transparece uma alma que ama o que faz. Num mundo de produção em massa, encontrar um artesão que trata cada encomenda como uma responsabilidade pessoal é um presente raro. Reli aquelas linhas incrédula, como se fossem escritas sobre outra pessoa. Quem teria se dado ao trabalho? No final da matéria, a resposta: iniciativa dos pais dos integrantes do conjunto Vi, em gratidão pelo trabalho dedicado. Na manhã seguinte, quando cheguei para abrir o ateliê, já havia uma pequena fila na porta. Uma senhora de vestido florido acenava com um recorte da matéria. É você, não é? Preciso que ajuste as cortinas da minha sala. Dizem que você é uma mágica, completou, como se isso explicasse tudo. Ao seu lado, uma mãe aflita cutucava o filho adolescente. É para o baile de formatura. O terno parece que foi feito para um urso. Você salva a gente, não salva? Até o meio-dia, a agenda estava lotada por 2 semanas. Svetlana, minha assistente, olhava para o bloco de anotações atordoada. Isso não é normal. Acabamos de abrir. Não é, não, respondi, sorrindo. É quando o trabalho fala por você. À noite, depois de fechar o ateliê, fiquei à janela com uma xícara de chá, repassando mentalmente tudo o que havia acontecido naquele ano. Daquela tarde no corredor do prédio com 2 malas e um futuro incerto, até ali, um negócio próprio, uma equipe, um reconhecimento que nem sonhava merecer. Sobre a mesa, o documento de divórcio assinado, minha assinatura livre, como eu finalmente me sentia. O dia da inauguração amanheceu ensolarado, daqueles que parecem feitos sob medida para novos começos. Segurava nas mãos um par de tesourinhas douradas, presente de Galina para a ocasião. A fita vermelha esticada entre os batentes da porta tremulava ao vento, como se também estivesse ansiosa. Então, Nina Mikhailovna, começamos. Petróleo olhou o relógio. Já tem gente esperando. Era verdade. Diante do ateliê Nina Merka, nome sugerido por Dasha, simples e preciso, haviam se reunido cerca de 20 pessoas, vizinhos do antigo prédio, clientes do salão de Galina, pais das crianças dos Vi. Sem perceber, eu havia tecido uma rede de afetos naquela cidade pequena, onde cada ajuda dada voltava multiplicada. Atenção! Petróleo bateu palmas, pedindo silêncio. A dona do ateliê vai dizer algumas palavras. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o rosto esquentar. Falar em público nunca fora meu forte. Obrigada por estarem aqui, comecei, dominando a emoção. Há 6 meses eu não imaginava que estaria neste lugar.
diante da minha própria oficina. Mas a vida reserva surpresas. Às vezes, basta confiar nela e seguir em frente. Para mim, este ateliê não é só um trabalho. É uma casa que construí com minhas próprias mãos. E tenho imensa alegria em dividir este momento com vocês. Cortei a fita. Os aplausos explodiram. Dasha, com um laço branco enorme nos cabelos, me entregou um buquê de flores silvestres, do papai e de mim, sussurrou. Para ficar bonito. As portas se abriram. Svetlana, agora oficialmente minha assistente, recebia os visitantes com um bloco de pedidos e um sorriso cansado, mas feliz. Junto à entrada, uma cesta cheia de botões coloridos chamava a atenção com um cartaz. Leve um de presente para sua coleção. Era minha pequena excentricidade, cada cliente poderia escolher um botão como lembrança. Olha, igual ao da minha farda escolar. Uma senhora tirou da cesta um botão marrom, grande e redondo. E este aqui é como do uniforme do meu pai, disse sua amiga pegando outro. Dasha corria entre os adultos, distribuindo senhas feitas de retalhos de tecido com números bordados. É para organizar a fila, explicava séria. Aqui, tudo é justo. Mal dava conta dos cumprimentos, das perguntas, dos pedidos que anotava às pressas. Alguém trouxe salgados caseiros e um bule de chá, outro, vasos com flores para enfeitar o espaço. Até Semyon Arutiunian, com sua aparência severa, apareceu carregando um bolo enorme com os dizeres por novas conquistas na costura, e uma garrafa de conhaque, para clientes especiais. No meio daquela correria, a porta se abriu novamente. Desta vez era Gleb. Não o via desde o dia no tribunal. Parecia ter envelhecido aqueles meses, rugas mais marcadas ao redor dos olhos, fios brancos nos templos que antes não estavam lá. Seu rosto era uma máscara de espanto e desconforto. Galina, que servia chá aos convidados, tensionou o corpo e deu um passo na minha direção. Balancei a cabeça, quase imperceptível. Está tudo bem. Olá, aproximei-me. Entre. Não fique aí na porta. Não esperava. Isto. Ele fez um gesto amplo, abarcando o salão, as máquinas, as peças expostas. Você? Parabéns. Obrigada. Um silêncio incômodo se instalou. Os demais hóspedes, percebendo a cena, baixaram a voz, lançando olhares furtivos. Quis dizer, Gleb hesitou, os olhos no chão. Exagerei naquilo tudo. Em muitas coisas. Peço desculpas. Se puder. Não era típico dele pedir perdão, muito menos em público. Algo em sua vida havia mudado naquele tempo. Algo que o fizera rever suas escolhas, suas palavras. Obrigada pela sinceridade, estendi a mão. E boa sorte para você também. Ele a apertou num gesto rápido, e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. Com ele foi como se o passado, as mágoas, as acusações, tudo que já não cabia mais se esvaísse de vez. Fiquei no presente. Um presente vibrante cheio de possibilidades. Ao anoitecer, os últimos visitantes se despediram. Contabilizamos 47 encomendas em um único dia, de um simples ajuste em calças até um vestido de noiva para a filha de Irina Pavlovna. Svetlana, exausta mas radiante, afundou no sofazinho do canto. Pensei que não aguentaria, suspirou. Tanta coisa de uma vez. E você foi ótima, entreguei-lhe uma xícara de chá. Não teria dado conta sem você. Quando a noite caiu de vez, só ficaram os mais próximos, eu, Petróleo, Dasha e Galina. Sentados em torno da mesa de corte, agora coberta por restos de comida e xícaras vazias, traçávamos planos. Precisamos organizar oficinas para crianças, disse Galina, entusiasmada. Ensino de costura básica talvez até. Temos uma cliente que é diretora de escola, completou Galina com os olhos brilhando de empolgação. Já conversei com ela. As crianças adorariam visitar um ateliê de verdade, e elas poderiam aprender noções básicas de costura. E descontos para aposentados, acrescentou Dasha, embora fosse apenas uma adolescente, demonstrando uma praticidade que surpreendia em alguém tão jovem. Tem muitas vovós por aqui, e o dinheiro delas é curto. Ah, e o coral de veteranos está procurando alguém para renovar os uniformes, lembrou Petróleo, coçando a barba por fazer. Já passei seu telefone para o coordenador. O homem é gente boa, vale a pena conversar. Ouvi cada uma daquelas ideias, e algo quente se espalhou pelo peito. Aquelas pessoas acreditavam em mim, no meu trabalho. Mais do que isso, eles já faziam parte dele, cada um à sua maneira. Sabem o que está faltando? Disse Dasha de repente, como se lhe tivesse ocorrido naquele exato momento. Uma placa bonita na porta. Para todo mundo saber quem é a mestre deste lugar. Petróleo assentiu, pensativo. É verdade. Precisamos encomendar uma. Levantei-me e fui até minha bolsa, de onde tirei uma pequena caixa de madeira que sempre carregava comigo.
Dentro, protegida por um pano de veludo desgastado, estava minha antiga fita métrica de metal, o primeiro instrumento profissional que ganhei, presente da minha mentora na fábrica. Já tenho algo, coloquei-a sobre a mesa, passando os dedos pelo metal frio. Este é meu amuleto. Quero pendurá-lo na entrada, ao lado da placa. No dia seguinte, a placa chegou, simples mas elegante, com letras finas e um toque de sofisticação. Petróleo próprio a fixou na parede, bem ao lado da fita métrica que eu prendera na altura do coração de quem entrava. Era um convite silencioso, uma promessa de que ali, naquele espaço, cada detalhe tinha significado. Quando todos se foram e o ateliê ficou em silêncio, permaneci sentada junto à janela, observando a cidade que adormecia lá fora. 6 meses antes, eu estava parada à porta de uma casa que não era minha, com 2 malas e nenhum rumo. Agora tinha um lar, não feito de tijolos, mas de confiança em mim mesma, do apoio daqueles que se tornaram família, do trabalho diário que transformava sonhos em realidade. Lembrei-me das palavras da minha primeira mentora, quando eu, ainda uma aprendiz insegura, lutava com o tecido teimoso que não queria se ajustar. Não puxe, não force. Dê liberdade para que ele se acomode no corpo. Uma boa matéria-prima sabe como cair melhor. Agora eu entendia que aquelas palavras não falavam apenas de tecidos. Quando a vida se ajusta no lugar certo, não a rasgamos. Deixamos que ela encontre seu próprio caimento. Basta encontrar o molde certo, cortar com cuidado e costurar, ponto a ponto, dia após dia. Levantei-me, espreguicei-me e me aproximei do manequim onde estava pendurado um vestido de formatura ainda inacabado. Amanhã haveria muito trabalho, mas por enquanto podia me permitir sonhar um pouco com o futuro, um futuro que pela primeira vez dependia somente de mim. A chuva de verão começou a bater suavemente no vidro, a primeira da estação. As gotas escorriam pelo beiral como se marcassem o ritmo de uma nova vida. Quase um ano havia se passado desde aquela manhã em que queimei a camisa de Gleb com o ferro. Um ano que mudou tudo. Recordava-me de como ficara parada na escadaria com 2 malas, tremendo ao dar o primeiro passo rumo ao desconhecido, de como minhas mãos vacilaram quando, depois de tanto tempo, voltaram a segurar uma tesoura. Pensava nas perdas e nas conquistas daquele período, nas noites em claro, nos medos superados, nos amigos que se tornaram família, nos clientes que não buscavam apenas um serviço, mas também um pouco de calor e compreensão. Pensava em petróleo, cuja presença tranquila na minha vida ganhava cada vez mais importância. Um ano antes, eu era apenas uma sombra de mim mesma, presa numa gaiola de expectativas alheias. Havia esquecido como ouvir meu próprio coração, como enxergar meus próprios desejos. Minha vida era ditada minuto a minuto por mãos que não eram minhas, por uma vontade que não era a minha. Agora tinha meu próprio negócio, minha pequena equipe, meu nome na fachada. Eu decidia quais encomendas aceitar, como organizar meu dia, para onde ir em seguida. Claro que nem tudo era perfeito. Havia clientes difíceis, prazos apertados, a exaustão de uma rotina que não parava. Mas era minha exaustão, minhas escolhas, meus erros e minhas vitórias. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de petróleo. Busquei a Dasha na aula de música. Queremos passar aí com uma torta. Ela mesma fez. Podemos? Sorri ao responder. É claro. Estou esperando. Nos últimos meses, aqueles encontros noturnos a 3 haviam se tornado quase um ritual. Tomávamos chá, Dasha contava novidades da escola, Petróleo compartilhava histórias engraçadas da oficina. Às vezes Galina aparecia com seus eclairs caseiros, e a mesa ficava ainda mais cheia de risadas. Nessas horas eu me pegava pensando que finalmente havia encontrado algo que nunca tive no casamento com Gleb. A sensação de um lar verdadeiro, acolhedor, sem máscaras nem medo. Petróleo nunca apressava as coisas, nunca exigiu definições. Ele simplesmente estava ali. Sólido, tranquilo, com um humor inesperado e uma rara capacidade de ouvir. E eu, aos poucos, reaprendi a confiar, a me abrir, a deixar outra pessoa entrar na minha vida, mas dessa vez em igualdade, sem jogos de poder ou controle. Entrei em meu pequeno escritório nos fundos do ateliê. Sobre a mesa, espalhados, estavam os esboços da nova coleção de uniformes escolares, um projeto que eu e Svetlana vinhamos desenvolvendo há meses. Ao lado, catálogos de tecidos, amostras de avamentos, planilhas de custos, uma bagunça organizada onde eu encontrava tudo o que precisava com um simples olhar. Na parede, uma foto do nosso primeiro grande trabalho, os trajes para o conjunto folclórico Vesnushi, que haviam voltado recentemente de um festival internacional com o primeiro lugar. Irina Pavlovna, a regente, trouxera-me um buquê e uma garrafa de espumante. Esta vitória também é sua, Nina Mikhailovna. No canto, um manequim novo presente do Centro Cultural,
exibia o vestido que eu costurava para Dasha. Ela se apresentaria no concerto da escola dali a uma semana e pedirá algo especial, como de uma artista de verdade. Seria uma surpresa, um modelo leve na cor do mar em dia de calma, com bordados delicados na barra. Uma peça feita com o mesmo carinho com que eu vi a menina crescer. No armário de vidro, álbum de fotos com registros dos meus trabalhos, revistas de moda, cartas de agradecimento de clientes. E na prateleira mais alta dentro de uma caixa decorada, o documento do divórcio. Não o abri há meses nem precisava relê-lo. Ele era apenas mais uma página da minha história, um degrau que eu havia superado. Aproximei-me do espelho e observei meu reflexo, um rosto sereno, os pequenos sulcos nos cantos dos olhos que o tempo havia desenhado. A nova corte de cabelo que Galina fizera na semana passada, uma empresária de sucesso precisa de um visual à altura, brincara ela enquanto trabalhava nas minhas madeixas. Empresária de sucesso. 1 ano antes, teria rido se alguém me chamasse assim. Agora, porém, era real. Um negócio pequeno, mas em crescimento, com clientes fiéis, equipamentos especializados, 2 assistentes. Svetlana até convenceu uma amiga a se inscrever nos mesmos cursos que ela fizera. Havia planos de expansão, sonhos que começavam a tomar forma. O sino da porta soou. Petróleo e Dasha haviam chegado. Ouvi suas vozes no salão principal, o riso da menina, o barulho da porta se fechando. 1 ano antes eu teria corrido para recebê-los, aflita para servir o chá, como fazia com Gleb que detestava esperar. Agora sabia que podia me permitir um minuto de silêncio, um momento só para mim. Eles entenderiam. Ajeitei os cabelos, sorri para meu reflexo e respirei fundo. Diante de mim estava uma mulher que encontrara seu caminho, que refez sua vida com suas próprias medidas, que finalmente compreenderá que a felicidade não estava num casamento perfeito nem em atender às expectativas dos outros, mas em saber ouvir a si mesma e seguir adiante, costura por costura, dia após dia. Com esse pensamento, saí para receber meus convidados. À minha frente, uma noite com pessoas queridas. E além dela, um amanhã que pela primeira vez pertencia somente a mim. Dias se seguiram com novos pedidos, semanas se desenrolaram com planos e projetos frescos. A vida continuava, não mais como um fardo a ser carregado, mas como uma teia que eu mesma tecia, fio por fio, ponto por ponto. E sabe de uma coisa? Ela me servia como uma luva. Como um vestido bem costurado que não aperta, não puxa, não limita os movimentos, mas simplesmente permite ser autêntica, livre, e ao mesmo tempo a melhor versão de mim mesma. Há um ditado antigo entre costureiras: uma boa roupa não é aquela que chama atenção, mas a que se torna parte de você. Com a vida não é diferente. A felicidade verdadeira não grita, não se exibe. Ela apenas nos deixa respirar, fundo, sem medo, como se o ar finalmente preenchesse cada canto dos pulmões. E foi assim que passei a viver, inspirando sem peso, exalando sem culpa. Pela primeira vez em anos. Se esta história de reinvenção ressoou com você, se as costuras de Nina ecoaram nas suas próprias escolhas, deixe seu comentário. O que pensa sobre a coragem de recomeçar? Compartilhe suas reflexões, sua cidade, seu próprio caminho. Às vezes é nas palavras alheias que encontramos o fio para costurar nossas próprias histórias. E se este relato tocou seu coração, leve-o adiante. Um like, um compartilhamento, um gesto simples que pode ser o empurrão que alguém precisa para ousar mudar. No perfil você encontra uma playlist com mais narrativas como esta de mulheres e homens que transformaram dor em força, dúvida em ação. Assine para não perder as próximas tramas de resiliência que teceremos por aqui. Que sua vida também seja costurada com fios de coragem, saúde e uma alegria que, como um bom caimento, você nem perceba que está usando, mas que faça toda a diferença. Até a próxima história.